Carlos Alberto Ferreira, que comandou essa operação. Entrevista que nós vamos começar agora. Boa tarde, delegado. Boa tarde. Delegado, qual foi o fato gerador dessa operação? O que desencadeou, em verdade, foi a proposta da Polícia Federal, já há alguns anos, em desarticular as organizações e estruturas no bolso, ou seja, atingindo o patrimônio, os ativos, que você realmente dá uma resposta efetiva à sociedade. Ou seja, o atrativo desse pessoal é meramente pecuniário, é dinheiro. Então, se você apenas prende, não incomoda tanto quanto quando você sequestra. Porque às vezes opera da própria penitenciária, né? Perfeitamente. Nossos sistemas, eles permitem, de certa forma, essa gerência remota dos crimes. Sim, sim. Ele não tem nem conta bancária no nome dele. A assinatura dele é no dedão, mas ele gerenciava com maestria isso aí. Ele tinha uma visão empresarial de analfabeto ele? Assinar com o dedão? Os documentos aos quais nós tivemos acesso, né? Ele apunha a sua digital. E um senhor já de 68 anos, né? 68 anos. E com muito tempo já de tráfico. E funcionava familiarmente, delegado, era assim? Sim, é mais um traço desse perfil criminoso do indiciado, o fato de ele ter introduzido nesse mundo do tráfico, pelo menos todos os filhos conhecidos que nós temos, inclusive a maioria com condenações pela justiça criminal por tráfico de drogas. Nós temos até algumas fotos dessa operação feita pela polícia. Por favor, delegado, vá nos atualizando aí. Aí foram as armas encontradas lá? Sim, nós apreendemos várias armas, dentre as quais uma submetralhadora 9mm de uso exclusivo das Forças Armadas. A posição das armas que foi registrada, ela denota o pronto emprego. Quer dizer que eles dormiam com a arma do lado para qualquer eventualidade? Isso, eles estavam prontos, estavam num ambiente de hostilidade e confronto iminente. E isso, a princípio, gerou uma onda de crimes na cidade. O homicídio é muito vinculado ao tráfico, mas nesse caso específico havia uma... E aí são outros endereços, né, delegado? Sim, é até uma correção, uma correção não, uma ressalva que nós gostaríamos de fazer, que ele foi encontrado sim na sua residência, porque há algum tempo ele construiu, se estão considerando, que eu não considero essa casa uma mansão, a outra sim ia causar espécie, porque é umas 3 ou 4 vezes mais. Ele estava construindo uma casa maior ainda? Já havia construído. Essa aí? Essa aí, inclusive essa parede é uma parede dupla, que foi desde a origem preparada para a guarda de armas, onde estava a metralhadora. Ela seria impossível de ser encontrada se não fosse pela atividade de inteligência. Essa é a metralhadora, né? Que apareceu a metralhadora. Submetralhadora, é isso? Ela é da Taurus, é uma submetralhadora, tecnicamente é uma submetralhadora, é a mesma que se usa nas Forças Armadas, nas polícias. Ele escondia numa espécie de bunker, é isso? Ele criou adredemente preparado, um local que a olho nu você jamais identificaria. Se não fosse a tecnologia, os scanners, os raios-x, a gente não teria logrado isso. E essa outra casa fica onde? É na Zona Sul, Portal da Alegria. No Portal da Alegria, bem maior do que a casa onde o Tiago está agora. Essa sim é uma casa suntuosa, com um sistema de vigilância bem porque lá também no Lorival tinha as câmeras, né, de alta definição. Sim. Ele usava como uma espécie de ponto de apoio essa casa hoje em dia, essa do Lorival. O mesmo local onde morava toda a família, inclusive a gente viu imagens de um bebezinho de 1 ano, funcionava também o tráfico, lá eles vendiam o material e moravam com a família? Sim, havia essa promiscuidade. Como bem disse, todos tinham no mínimo consciência da atividade ilícita da família. E essas motos? Essas motocicletas, todas, em sua maioria, pertencem ao líder da quadrilha. E elas eram usadas para a locomoção dos soldados, do tráfico. É uma espécie de delivery? Isso, dos vapores. Por exemplo, a pizzaria tem os motoboys para ir deixar a pizza, e aí as motos para ir deixar a droga. Sim, é uma comparação feliz. E também para fazer as escoltas de segurança, considerando que quando a droga chegava. Não, que eles estavam num ambiente de guerra. Então ele tinha uma segurança bem... Na abordagem na residência dele, pela manhã, a equipe foi recebida de armas em punho, né? A vizinhança tinha conhecimento, doutor, da atividade dele? Ele é uma personalidade bastante falada na cidade inteira, pelo tempo, né? Então, ele já opera no tráfico há muito tempo? Há muito tempo. Então, era quase de conhecimento público, é isso? Isso, até o efeito pedagógico disso aí, de mostrar que o Estado, que existe punibilidade, ele é um dos efeitos mais proveitosos desse trabalho. Vamos ouvir uma pergunta lá do Tiago Melo. Ele tem uma dúvida para tirar. Pois não, Tiago?
Delegado, boa tarde. A Polícia Federal identificou, durante as investigações, um braço criminoso dessa quadrilha. Quem era responsável por cometer os homicídios e quantos crimes são associados a essa quadrilha? Nós fazemos questão de ressaltar que nossa investigação na 7ª Vara cingia ao tráfico de drogas, mas os delitos violentos andam para e passo. E então, transversalmente, surgiu, a partir da morte de um filho desse líder da quadrilha, essa ideia de vindita, ou seja, de vingança e de justiça com as próprias mãos. A partir de então, nós focamos nesse objetivo, evitamos em um momento um dos homicídios contra outro traficante que está preso hoje. Então nós trabalhamos com essa ótica de preservar a vida, inclusive a vida do investigado. Essa segunda vertente de investigação, essa violência, uma espécie de milícia para eliminar concorrentes, isso vai ser investigado pela Federal ou é um inquérito que vai ser tocado pela Civil? As competências são bem definidas, as atribuições, e a Delegacia de Investigação de Homicídios faz isso com uma maestria invejável. São grandes profissionais, estão bem avançados nessas investigações. Nós solicitamos ao Dr. Almir Habib e ele autorizou o compartilhamento dessas provas e com certeza elas trarão uma luz sobre as investigações que já estão em andamento naquela especializada. Agora vamos com o Joelso Jordani, que também tem pergunta. Pois não, Joelso? Boa tarde, delegado. O senhor falou aqui durante a entrevista coletiva de que eles usavam como um artifício para se livrar das condenações o uso de menores. Como é que os menores entravam nessa quadrilha? E havia casas diferentes, uma só para abrigar pessoas que são foragidas da justiça, outra para efetivamente servir de moradia para as pessoas. Como é que eles usavam as casas espalhadas pela cidade nessa organização criminosa? Essa estratégia ela é bastante antiga, né? Devido à norma especial que regula a constituição de direitos, a reclusão de menores, a apreensão sendo mais técnico, eles empregam muito para transporte das drogas, para transporte das armas. Esse menor que é referido, ele foi detido em ações ostensivas da Polícia Militar por 2 vezes no último mês, uma das quais com 3 armas de fogo e 2 coletes, e na segunda com outras 2 armas. E por imperativo da lei, não por omissão ou por inação da polícia, ele foi posto em liberdade e responde aos processos competentes. Entretanto, ele realmente de menor não tem nada, ele é um sujeito de uma complexão avantajada e que já está há muito tempo nessa seara criminal. Nós estamos mostrando aí imagens da movimentação hoje durante toda a manhã e início da tarde na Superintendência da Polícia Federal. Todos os acusados que foram capturados aí presos, eles vão ficar onde, delegado? A Justiça e a parceria que nós temos muito firme com a Secretaria de Cidadania e o Sistema Prisional já determinou os recolhimentos. Por questões de segurança, alguns dos presos estão sendo recolhidos no presídio de São Raimundo Nonato, que é um presídio que tem umas características muito mais condizentes com esse tipo de indivíduo, e outros serão recolhidos à custódia e as mulheres à penitenciária feminina. Foi gente presa também nessas outras cidades? Angical, Altos, Piripiri e Timon? Nós tivemos prisões em Piripiri e em Altos. Angical, nós não temos a informação, até porque a operação ela assume um contexto que eu gerencio a investigação. E nós temos um policial especializado na parte logística e em execução dos mandados judiciais. O que acontece com esses imóveis, delegado, os bens dos traficantes? Nós coligimos preliminarmente vestígios e indícios que ligam o dinheiro do tráfico à aquisição dos imóveis. Isso é o suficiente para, no caráter sumário, o juiz decretar um bloqueio, que é o sequestro. E, no segundo momento, nós já propusemos ao judiciário que esses bens sejam levados à asta pública, ou seja, sejam alienados e revertidos, como determina a lei, nas atividades de prevenção e repressão. Então, a seu turno, o juiz há de apreciar, e se caber o recurso, vai ser aberta a defesa para se manifestar sobre a licitude ou não dos bens, mas, a princípio, as atividades desenvolvidas por esses criminosos eram exclusivamente no crime, né? Não tinha atividade lícita. Delegado, o senhor está acompanhando as imagens da movimentação? Até agora, nenhuma dessas imagens mostrou o Zezão, né? Zeza. Desculpe, Zeza, o velho Zeza. Até agora, nenhuma delas, né, delegado? Eu estava concentrado em Vossa Senhoria, terminei não Depois acompanhando todas as imagens. Depois eu quero confirmar com o Joel se a gente tem a imagem, que é muita curiosidade aqui dos nossos telespectadores. Agora o Tiago tem uma pergunta.
Sim, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em vários bairros de Teresina e também nessas cidades que o Amadeu relatou, Angical, Piripiri, Altos. No município de Timon haveria um sítio do Velho Zesa. Eu gostaria de saber se nesses bairros, como Bela Vista, por exemplo, Portal da Alegria, Três Andares, Macaúba, Monte Castelo, nesses locais onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, funcionavam efetivamente pontos de venda de drogas, popularmente conhecidas como bocas de fumo, ou essas pessoas seriam responsáveis por operacionalizar a distribuição? Qual a finalidade específica dessas buscas nesses locais? Perfeitamente. A quadrilha ela tinha uma clara divisão de funções, operada pelo líder dessa súcia. Num dos endereços, por exemplo, nós tínhamos a certeza de que encontraríamos dinheiro. Foram apreendidos pouco mais de 30 mil reais que ele depositou ele mesmo em um colchão ontem à noite. Então, nas buscas, nós logramos apreender esse valor, está já depositado à disposição do juiz da 7ª Vara. Noutros endereços, nós apreendemos armas. Por exemplo, tem um endereço que nós apreendemos 6 armas de fogo, entre as quais pistolas semiautomáticas. Em outros, munição. Em outros, foi realmente para prender os investigados. Contudo, como nós selecionamos os escalões de mando do bando, não se prevê encontrar grandes quantidades de droga. A droga fica no boqueiro, naquele do último ponto lá, e fracionada para não ter um grande prejuízo. Nós prendemos... Se a Polícia Civil desbarata lá, quebra a boca, não dá prejuízo grande para o chefão. Seja a civil, a federal, a militar, quando nós fazemos essa ação pontual que eu batizei de redução de oferta, ela não tem um impacto grande na organização. Essa de hoje, sim. Essa de hoje, acreditamos que sim, pelos volumes bloqueados e também pelos bens apreendidos e dinheiro também bloqueado, né? Perfeitamente, Amadeu. Nós temos mais presente ainda a segurança com que nós apontamos esses crimes e a autoria, que antes ninguém conseguia relacionar essas pessoas sem uma atividade de inteligência lato sensu. Tá bom. Olha, tem a imagem aí, depois eu quero voltar com o Joelson lá para ele confirmar, o delegado também está aqui com a gente. Aparece um senhor, é esse aí o seu João Alves? Eu não posso confirmar de certeza, Amadeus, pela imagem, Amadeu, mas... parece que é o mais velho dos senhores. 68 anos. Né? Como eu disse, a execução ela se reveste de uma maneira que foge ao controle do investigador. São muitas equipes. Eu sei. Nós temos 90 policiais hoje. Inclusive gente de outros estados do país inteiro, na operação. O país inteiro ajudando na operação. É uma estrutura complexa, né? O nosso coordenador aparece ali. Aliás, eu quero fazer aqui um parêntese na entrevista para elogiar o trabalho comandado pelo senhor, está de parabéns, todas as equipes, e o comando lá do superintendente, tá? E ele, Nivaldo Farias, em mais uma operação bem sucedida da Polícia Federal. Pois não, Joelson? Não, Amadeu. Na verdade, a gente está aqui para falar dessa possibilidade. Esse deve ser o Velho Zesa, sim, é o mais velho da quadrilha, tem 68 anos. Agora, a Polícia Federal, ela fez questão de deixar isso claro antes da entrevista coletiva. Nenhuma das pessoas que foram presas aqui seriam identificadas através de fotografias ou mesmo os nomes revelados. Todas as informações foram conseguidas com a ajuda da Justiça, ou no caso, através do processo, agora que será entregue à Justiça nessa ocasião. Agora, tá. eu soube pelo delegado aqui mesmo da entrevista coletiva, eu queria que ele falasse sobre isso, é que houve um caso de morte que chegou a ser evitado. Como é que a Delegacia de Homicídios vai trabalhar esses casos que foram apurados aqui pela Polícia Federal? Como é que vai funcionar a comunicação dos casos de homicídios que foram praticados por essa quadrilha? Por questão de justiça, Amadeu, você fez uma colocação muito pertinente. O brilhantismo da equipe de policiais federais que não aparecem, que trabalharam nesse caso, no substrato, distanciados da família, mais de um ano distanciados, muitas vezes da família, prejudicados nas suas folgas, recessos, férias. Eu estendo a eles que eles sabem bem que nós convivemos muito mais tempo do que com nossos filhos até, e parabéns a vocês que são meus heróis, esses policiais. Doutor Almir também conhece, o judiciário, a doutora Lúcia, do Ministério Público, muito atuante, muito célere, mas respondendo a Joelson, nós... por questões éticas, nós não nos imiscuímos
Já investiguei muitos homicídios, fui delegado de Polícia Civil, trabalhei nessa área. E não nos imiscuímos até por não sabermos o estágio. Mas eu só posso dizer o seguinte, está em boas mãos. Os policiais hoje lotados na delegacia de homicídios são policiais de escola.